Estavam previstas 3 voltas. A nova Provedora de Justiça Europeia é portuguesa e foi eleita à segunda volta, 344 votos, uma eleição com 6 candidatos. O segundo, holandês, ainda ficou a uma distância considerável, menos de 180 votos. Teresa Anjinho foi a escolhida e no currículo já tinha sido Provedora Adjunta de Justiça em Portugal, cargo que desempenhou entre 2017 e 2022. Teresa Anjinho, muito bem-vinda ao Direto ao Assunto da Rádio Observador. Viva, muito obrigada por terem ligado também. Tem garantido que o seu foco neste novo cargo vai estar na resposta aos cidadãos que vão à procura de justiça. Se já em termos nacionais os obstáculos podem ser muitos por formalidades diversas, burocracias, atrasos, a nível europeu como é que se dá garantias de uma resposta eficaz? Olha, uma bela pergunta. Essa é a razão de ser, na verdade, da Procuradoria Europeia, focada na chamada dita boa administração das instituições europeias e, portanto, procurando zelar que estas instituições respeitam a lei, que protegem os direitos fundamentais e que respeitam aquilo que são os princípios da boa administração, que vão até muito além daquilo que é o disposto na lei. Como é que nós conseguimos fazer isso? Bom, através de reforçar aquilo que é uma cultura que deve ser exigente em matéria de integridade, em matéria de responsabilidade e em matéria de transparência, garantindo que os cidadãos conhecem, portanto, todos aqueles que são residentes no espaço europeu conhecem o provedor e, tendo uma interação com as instituições europeias, tenham a consciência de que podem sempre dirigir-se a esta instituição, que é a Provedoria Europeia, com os seus problemas à procura de uma solução. E nós fazemos sempre a parte, aliás, é uma instituição que faz parte sempre da solução e não do problema, muito dirigida a ser uma ponte entre os cidadãos e as instituições europeias. Eu tenho realçado muito esta mensagem porque acho que é importante, no fundo, que esta é uma instituição que trabalha para as duas vias, tanto para reforçar aquilo que é um objetivo ideal de cidadania europeia, como também aquilo que é um objetivo ideal de uma cultura administrativa europeia que seja forte, respeitadora do Estado de Direitos, dos valores do Estado de Direito, respeitadora dos direitos fundamentais e com uma cultura democrática forte. São cidadãos, mas também empresas que podem recorrer à Procuradoria Europeia. Que tipo de queixas podem ser recebidas pela provedora e quais são os canais que podem ser utilizados? Isso é uma muito boa pergunta, porque é importante as pessoas perceberem o mandato da Provedora Europeia. O mandato da Provedoria Europeia foca-se nas instituições, portanto, esse será o ponto que vai despoltar a queixa para a Provedoria Europeia. Tem que ser questões relacionadas com as instituições europeias, utilizando a expressão que é a correta, é instituições, bodies, offices and agencies, ou seja, é muito mais vasto do que a mera instituição, abarca também todos os órgãos e todas as agências europeias. Como é que podemos ser alcançados e o tipo de queixas? O tipo de queixas eu vou referir aquelas que são mais comuns, têm a ver com acesso a documentos, com questões de transparência, onde a Provedoria tem, de facto, uma competência própria muito importante, sendo juntamente com o Tribunal de Justiça da União Europeia as duas principais instituições que lidam com este tipo de questões, mas também questões relacionadas com assuntos dos próprios funcionários europeus e relacionadas até com questões daquilo que é a gestão financeira por parte das agências europeias, relacionadas muitas vezes até com a gestão dos fundos, que é uma competência cada vez mais partilhada entre as instituições europeias e as instituições nacionais. Aqui está um bom exemplo onde pode existir inclusivamente inquéritos paralelos a serem desenvolvidos pela Provedoria Europeia juntamente com as provedorias nacionais, o que seria de facto muito importante do ponto de vista da sua eficácia. Como é que podem chegar a nós? Podem chegar a nós apresentando as suas queixas naquilo que é o portal, o sítio web da Provedoria Europeia, onde também todas as questões podem ser dirimidas, especialmente aquelas questões que são mais prementes, de quando é que eu posso apresentar-me, de que forma, como é que eu posso apresentar esta queixa, e de forma muito importante, com a possibilidade de ser feita em qualquer língua, porque nós sabemos que a língua é desde logo um desbloqueador e algo que fomenta desde logo a própria confiança. Claro. Sendo que, como temos consciência que do ponto de vista digital nem toda a gente consegue apresentar estas queixas por esta via, também existe sempre a possibilidade de apresentar por via postal.
Uhum. Já vamos falar aí, referiu aí há pouco a questão dos fundos europeus, já lá vamos, Teresa Anjinho, mas já agora é só para olharmos aqui para esta questão das queixas e para terminarmos esta parte, aquelas notícias que por vezes surgem de Portugal ter sido condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, podem ser relativas a processos que têm como origem reclamações feitas inicialmente para a Provedoria de Justiça Europeia? Bom, à partida, estas questões não são questões tangentes, porque as queixas da Provedora Europeia também é importante perceber que é um poder sem poder, à semelhança dos poderes das Provedorias Nacionais. Portanto, tem os poderes decisórios no contexto, mas é um poder de influenciar com argumentos que sejam argumentos sólidos. As questões que chegam ao Tribunal são completamente diferentes. Essa, aliás, é uma bela pergunta para poder explicar que o mandato do Provedor Europeu é um mandato até muito mais abrangente do que o mandato de muitos destes tribunais, porque pode entrar nas questões da dita boa administração, que são questões que estão centradas na justiça material e não na justiça formal. Portanto, tudo quanto tenha a ver com questões relacionadas com a atuação de instituições europeias e que esteja em causa, possa ser percepcionado pelos cidadãos, estar em causa um problema de justiça, podem ser apresentadas à Provedoria Europeia. As questões judiciais, portanto, no quadro judicial, vão para outras instâncias, seja no contexto do Tribunal de Justiça da União Europeia, seja no contexto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Fazia até agora parte do Comitê de Fiscalização do Organismo Europeu de Luta Antifraude, conhecido por OLAF, entidade que investiga, por exemplo, fraudes nos fundos europeus. Há pouco falava da questão dos fundos. Esta é uma vertente à qual vai prestar particular atenção? Eu creio que sim, que é muito importante olharmos principalmente ao nível das agências, não é? E perceber que existem aqui, de facto, competências partilhadas. Entra no domínio do que eu tenho dito de supervisionar aquilo que supervisiona, que neste caso é a Comissão Europeia, garantindo que todos estes processos são processos que são seguidos com transparência e com eficácia. Naturalmente que são competências muito paralelas em algumas matérias com outros organismos, como seja aquilo que eu conheço melhor, que é o caso do OLAF. E é por isso muito importante que eu também, foi uma mensagem que eu tentei salientar ao longo da minha campanha, garantir que não há uma duplicação de funções, onde a provedora deve entrar quando de alguma forma vai conseguir complementar o trabalho de outras instituições. Estou a pensar, por exemplo, na interseção entre questões de gestão financeira e questões de má administração, como, por exemplo, excesso de burocracia, incapacidade de acesso a documentos ou falta de transparência. Uhum. Foi notícia em março deste ano que a Procuradoria Europeia estava a investigar 15 suspeitas de fraude com fundos europeus em Portugal, 3 já do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. A Provedoria de Justiça Europeia também tem acesso a este tipo de informação, acompanha os processos? Bom, é preciso perceber que a Procuradoria Europeia trabalha com todas as questões que estão relacionadas com situações de crime, não é? No quadro da Provedoria Europeia, estamos a falar, nós temos acesso, ou podemos vir a ter acesso a questões relacionadas com problemas na gestão destes fundos, e aí sim podemos intervir, mas vamos intervir junto daquela que é a entidade que fiscaliza, ou seja, da Comissão Europeia, e portanto acaba por ser uma competência mais indireta junto daquele que fiscaliza e não uma competência direta. Já agora, a Provedoria de Justiça Europeia articula-se com que outras instituições? Bom, articula-se com todas. Aliás, o sucesso da Provedoria Europeia reside exatamente aí, em garantir que tem um diálogo que seja bem estruturado com todas as instituições, porque é por via desse diálogo que consegue alcançar as soluções, porque é uma instituição que deve estar virada sempre para alcançar as soluções e não para salientar os problemas. Por vezes, obviamente, que não havendo essa possibilidade das soluções, acabará por estar nos problemas, mas aí também tem um papel muito importante de sensibilização para o problema e para a necessidade de se encontrar aqui pontos de diálogo que possam levar a soluções. Parceiros principais, ou com quem deve colaborar, indiretamente à sua pergunta, o Parlamento Europeu, naturalmente, aliás, é a instituição a quem a provedora reporta. Foi criado neste contexto, reporta ao Comitê das Petições, tem um papel muito importante até de dirigir algumas das queixas que recebe para o Comitê das Petições, quando não são da sua competência, e até em garantir a maximização do trabalho do próprio Parlamento.
O Parlamento desenvolve aqui um trabalho muito importante ao nível da supervisão até das questões do financiamento, como estávamos a falar, através daqueles relatórios que eles chamam de discharge. Esses relatórios estão centrados na forma como as várias instituições gerem financeiramente e exercem as suas funções e muitas vezes acabam por salientar problemas que estão no mandato do provedor que estão relacionados com a dita boa administração. Ora, aqui está um exemplo de uma colaboração que eu acho que pode ser muito interessante e importante, que é garantir que de alguma forma aquilo que é o insight que o próprio Parlamento Europeu já tem e já faz, possa se traduzir numa iniciativa da própria provedora para, naturalmente, se encontrar soluções para os problemas. Teresa Anjinho, Marcelo Rebelo de Sousa publicou há pouco uma nota no site da Presidência destacando o orgulho que para o país é ter mais uma portuguesa numa função de elevado destaque no quadro da União Europeia. Encara este desafio com um peso de responsabilidade acrescido? Enorme. Naturalmente, com muito orgulho que o Sr. Presidente da República tenha deixado esta mensagem, mas este peso, na verdade, eu senti-o no momento em que fui eleita, porque a confiança foi de todo um Parlamento e uma confiança muito expressiva e, portanto, isto é não apenas um privilégio, um orgulho, mas uma enorme responsabilidade em executar o meu mandato de acordo com aquilo que eu tenho a noção que são expectativas elevadas e com uma necessidade de garantir que estes processos de responsabilização, de garantia de integridade no quadro europeu, são de facto processos importantes no mandato da provedora, consciente que é isso que me vai também apoiar em ser um elemento ativo na construção de uma cultura democrática forte no quadro da União Europeia. Dizia hoje à RTP, assim que foi eleita, que ainda não tinha a certeza de quando iria iniciar funções, entretanto, já sabe? Não, também não sei, mas creio que será por volta do dia 27 de fevereiro. Portanto, ainda tenho aqui um tempo de transição, a própria provedora terá aqui um tempo de transição, mas ainda aguardo essa informação. Fui eleita esta manhã e, portanto, confesso que ainda estou, como nós sabemos bem, ainda estou a assentar um bocadinho. Em tudo isto. É caso para dizer ano novo, vida nova, vai ser mesmo assim com Teresa Anjinho. Muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto da Rádio Observador. É a nova provedora de Justiça Europeia e é portuguesa. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.